Comecem a participar, prestem muita atenção, porque de fato vai ser uma verdadeira aula. A gente já falou algumas vezes do intestino aqui no programa, mas eu tenho certeza que hoje o que a doutora Gisela Savioli vai nos trazer são informações realmente novas, né, que acabaram de aparecer aí em congressos e nos melhores do mundo, porque a doutora Gisela sempre está lá e hoje está indo para outro, né? Seja bem-vinda. Hoje estou indo para a minha certificação que eu faço nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. Então, agora eu tenho que fazer um curso que é sobre imunologia. Então, menino, aliás, sugiro a próxima pauta falar de imunologia, né? Perfeito. Que tem tudo a ver até com o momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos começar então. Você quer dar uma introduzida antes da gente mostrar o nosso vídeo? Gente, olha, nós, como eu estava falando, nós não podemos mais olhar o nosso intestino como órgão excretor. Pensa, do nosso peso, do seu peso, 1,5 kg são bactérias intestinais. Nossa! Pensa, põe 1,5 kg de açúcar, é aquilo tanto de bactéria que a gente tem no intestino. E delas depende a nossa saúde ou a nossa doença. A nossa obesidade ou não. A nossa doença cardiovascular ou não. Tudo, inclusive uma cirrose. E aí vocês fizeram um filme magnífico que nós vamos mostrar para vocês entenderem. Mas como assim a minha bactéria intestinal tem a ver com alguma coisa no meu fígado? Vocês vão entender. Então hoje nós temos que olhar as bactérias intestinais realmente com muito carinho. E fazer o quê? Que é a sequência do programa que nós vamos falar. O que fazer para melhorá-las e quais são os alimentos que pioram muito. Os detalhes, vocês podem depois ler nos 2 livros, Um Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém. Sim, que a gente vai mostrar. Exatamente, e no Alimente Bem Suas Emoções, que eu falo muito extensivamente sobre isso, inclusive por conta da obesidade. Porque o que se descobriu? Que a pessoa que está acima do peso, a obesa, ela tem bactérias em desequilíbrio com aquela bactéria que consegue pegar a fibra do alimento, que deveria ser excretada, consegue quebrar e tirar mais energia. Então é por isso que se você não conserta o intestino dessa pessoa que quer emagrecer, não desinflame, não conserta isso, ela não emagrece. Então ela fala, mas eu como. Sabe aquele paciente que chega e fala assim, Carol, acredita, eu como uma folha de alface e engordo? É verdade. Mas a gente pode ver um detalhe agora no vídeo? Vamos começar com o nosso, então, com as nossas explicações. A ilustração está muito legal. Está muito legal. Quando quiser que pare, fique à vontade, doutora. Pois não. Então, o que acontece? Primeira coisa, nós não fazemos digestão no estômago, é no intestino. Aqui a gente só faz o quimo, que são aqueles ácidos do estômago que vão misturando e aí vão caindo, tá vendo esse verdinho? Vão caindo as enzimas do pâncreas para fazer o quê? Para terminar de quebrar aquele colar de pérolas em pérolas e cai na corrente sanguínea e adivinha para onde está indo? Olha só, pode parar. Pode parar. Vamos parar a imagem aqui, então, um minutinho. Gente, a primeira coisa que nós estamos fazendo depois que o seu corpo quebrou aquele colar de pérolas em pérolas e jogou as pérolas, que aí sim são os nutrientes na corrente sanguínea, ele passa pelo fígado. Então, o fígado, imediatamente, o que ele faz? Ele recebe os nutrientes, só que veja bem, se eu tô com uma saúde intestinal, com bactérias do mal em maior quantidade, se eu tô comendo muita proteína que eu não consigo quebrar, porque eu não fui geneticamente talhada para quebrar determinadas proteínas, de repente o homem, ele faz tanto cruzamento no trigo que hoje eu tenho um glúten de difícil digestão. Então, quando eu tenho aquela super macro molécula proteica no intestino, ele fica machucando e faz o quê? Além de servir de alimento para as más bactérias, essa proteína que eu não digiro, ela fere, digamos assim, a parede do intestino. E que parte para a gente visualizar? Toda ela. Em tudo. Toda ela. E aí o que acontece? Em vez de ser apenas absorvido o nutriente,
nesses buraquinhos cai para a corrente sanguínea a má bactéria intestinal, que é pró-inflamatória. Então, você pode ter uma cirrose hepática em função de um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. Olha que coisa mais interessante. Agora, uma pergunta. Você citou das proteínas, que a gente sabe que são aí as mais difíceis. Isso. Por isso, hoje no desafio, a gente quer ver qual proteína você está comendo. Perfeito. Tem como a gente destacar quais são piores, quais são melhores nesse caso? Olha, no caso é o seguinte, quanto mais próximo da natureza, como Deus fez, é isso que eu consigo quebrar direito, tá? Agora, onde eu coloco o inimigo número 1 que vocês me conhecem é indiscutivelmente o glúten. O glúten hoje, o trigo, ele tem 20 vezes mais glúten que antigamente. E uma proteína que a gente também não quebra, gente, é a da soja. Gente, alimento de soja eu brinco e digo que só serve para fazer biodiesel e ração animal. E outra coisa, como é que o oriental que come soja há tantos anos, 5 mil anos que eles consomem soja, como é que ele come? Coagulada ou fermentada, porque assim ela vai previamente quebrada. Então, nesse caso, é bem-vinda. Mais ou menos. Olha, eu sou assim, gente, nós temos tanta coisa bacana aqui no Ocidente, então deixa o Oriente comendo as coisas dele e a gente come nosso arroz e feijão, esse tipo de coisa. Gostei. Mas, veja só, tem pessoas que, por exemplo, a beta-lactoglobulina, que é uma proteína do leite, o leite humano não tem. Então, essa é uma proteína encrencada, entendeu? De difícil. Mas, o que eu digo é o seguinte, enquanto algumas proteínas, elas entram no intestino, mas se eu estou com o meu intestino com a parede intestinal rebocada, bonitinha, com os pedreiros, que são as boas bactérias tomando conta, aquela proteína, pelo menos, digamos assim, essa que você come 1 a cada 3 dias, tipo um lácteo, como a gente fala, ela vai embora. Agora, se já está destruído. Se já está destruído, aí é um problema. Então, isso e outra coisa, que mulher não reclama de intestino preso? Sim. Gente, uma das causas, beber pouca água. Segundo, nada de atividade física, por isso que eu adoro pautas com atividade física. O sedentarismo, então, piora a constipação. Piora. Agora tem um detalhe. Essa tal proteína que eu falei, que é não digerida, que não tinha que estar no intestino, tá? E que as más bactérias é que adoram e fazem a festa. Elas comem, só que elas não comem apenas, elas comem e mandam para fora um metabólito que prende o intestino. Prende o intestino, a bactéria. Então, gente, ter um equilíbrio na microbiota intestinal é importantíssimo para tudo. Então, quando você estiver vendo também, puxa, eu estou tomando água, estou comendo fibra, o que está acontecendo? Então, vamos dar uma olhada se você não está precisando tomar um probiótico, que tem em qualquer farmácia, em qualquer loja de produtos naturais. Um probiótico não precisa de prescrição médica, você pode tomar e está ajudando, mas é claro, na próxima vez que você vier aqui, nós vamos estar falando do que prejudica essa boa microbiota que é a do bem. E aí a gente sabe também que mexe com a imunidade, que é outro assunto. Nossa! Vamos colocar a perguntinha na tela? Vamos. E eu também tenho uma pergunta, porque a gente vai ficando, enlouquecendo. É muito louco, é muito bom. Que linda! Quem escreveu é vamos ver, Rosa. Beatriz, sei lá, Beatriz Rosa, é isso. Beijo pra você. Diarreia constante pode ser uma infecção no intestino? Segura, doutora Gisela Savioli. Vamos abordar, então, quando é preso, mas também quando a pessoa tem muita diarreia. E eu tenho uma dúvida. Como é que a gente sabe e como é que a gente enxerga que esse intestino está com esses buraquinhos que você comentou? Existe algum exame pra isso? Você já me conta tudo. Volto já. Voltamos. Vamos responder a perguntinha da Beatriz. Porque esse lance de diarreia também é um negócio complicado. A pessoa tem diarreia, aí ela já se assusta, fala assim, tá acontecendo alguma coisa. É um sinal? Carol, e eu tenho mais preocupação até do lado psicológico com o meu paciente que tem mais diarreia, porque se você está com prisão de ventre, você sai, vai nos lugares, não tem problema. Verdade. Agora, quem tem problema de diarreia e daquela urgente, ela não sai de casa, ela fica insegura, ela não vai fazer um passeio, ela não vai fazer uma corrida. Isso é complicadíssimo. Então, o que costuma acontecer?
Tem dois tipos de diarreia. Tem aquela que a pessoa fica com o intestino preso e de repente quando vai no banheiro começa uma sequência de diarreia. Tá. Isso é típico de microbiota também complicada. Agora, muito desse tipo de diarreia pode ser uma síndrome chamada síndrome do intestino irritável. Tá. Porque uma infecção intestinal, Beatriz Rosa, né? Muitas vezes o que vai te dar essa diarreia, mas te dá febre, mal-estar. Então, quando você tem episódios assim, muito provavelmente pode ser essa síndrome. Agora, nesse livro aqui, no Tudo Posso, mas nem tudo me convém, você tem o caminho das pedras. Tá? Você tem o caminho das pedras, o que fazer, que alimentos que são complicados. Faz um teste 3 semanas, não precisa nem ser um mês. Retira algumas coisas, coloca em outras. Primeiro retira o que está aqui, que é o glúten, aqueles excessos de laticínios, a soja, o milho, pode ser uma encrenca, tá? Inclusive alguns tipos de adoçantes, porque o adoçante você não converte em caloria, porque ele vai inteiro para o seu intestino, mas ele também serve de matéria-prima para as más bactérias. Então tudo que é doce, muito açúcar, muito carboidrato, alimenta más bactérias. E alimenta principalmente as más bactérias. Então, minha querida, isso é uma coisa, e indiscutivelmente, recoloque boas bactérias. Perfeito. Tá? Boas primeira bactérias. Coisa. Isso é a primeira coisa. Biomassa de banana verde. Gente, isso é uma benção. Todo dia. Não, lá em casa não falta biomassa pra nada. Já tá ali do lado. Vai fazer um arroz, tibum, biomassa na água. Feijão, biomassa. Feijão, um molho, uma sopa. Biomassa. E ninguém percebe porque não tem gosto de nada. Você falou do exame. Falei do exame. Tem um exame, porque a gente fica pensando como é que a gente vai conseguir cuidar, né, desse intestino. Pois é. E, Carol, aí é que eu fico encantada com a profissão da nutricionista, porque a gente trabalha com uma coisa muito espetacular chamada sinais e sintomas. Então, eu tenho uma anamnese imensa de 3 páginas que eu pergunto do fio do cabelo ao dedão do seu pé. E é muito interessante porque são esses sinais que me deixam ver que tem alguma coisa que não devia atravessando essa parede intestinal, caindo na corrente sanguínea. Certo. Então, isso é um sinal. E a clínica, como o Dr. Roque fala, a clínica é soberana. Mas o exame clínico é fantástico. Mas tem um examinho que no seu hemograma aparece o nome eosinófilos. Quando ele está alto demais, pode ser um indício de vermes, parasitas, etc. Mas ele tem, às vezes, acima de 1. Acima de 1 e está dentro do padrão de normalidade, a gente já fica esperto. Mas conforme ele está alto, não tão alto para ser um problema de parasita, você já pode ver que tem esses buraquinhos. Por quê? Eosinófilo é uma célula do seu sistema imune. Então, quando aquela proteína... No nosso intestino? Quando aquela proteína atravessa a parede intestinal, e cai na corrente sanguínea, e é um objeto estranho não identificado, porque eu estou esperando a pérola e cai o colar inteiro, o seu sistema imune, ele começa a atacar para te defender. Entendi. E é esse eosinófilo que aparece mais alto na sua corrente sanguínea. Esse é um dos detalhes, que legal, doutora Gisela. Você sabe que o hemograma... Só fazendo hemograma completo. Não, gente... hemograma é a carteira de identidade da gente. Parece que é uma bobagem, mas o que você lê dentro de um hemograma... Todos eles E olha... Tem muita gente que não tem convênio, mas tem muito laboratório que cobre o valor que o convênio pagaria, que custa R$9 um hemograma. Não é para ninguém deixar de fazer um hemograma na vida. E posto de saúde está aí para isso. E também tem que fazer sempre. Aí a gente já tem vários sinais ligados aqui, ó. Eu nunca podia imaginar uma coisa dessas. E é muito legal, porque também tem o seguinte, você lembra de uma paciente, uma ouvinte que falou sobre a ferritina alta? Sim. Se eu tô com as bactérias patogênicas atravessando e indo parar no seu fígado não vai dar um alerta dizendo para o seu sistema imune, estamos sendo invadidos por uma bactéria patogênica. E como é que é o sinal que o fígado dá? Ele produz aquela proteína chamada epsidina, que impede a saída da ferritina do ferro. Então, eu posso ter uma ferritina alta também por conta de um desequilíbrio na minha microbiota intestinal e uma agressão na parede que faz atravessar para a corrente sanguínea essas macromoléculas proteicas não digeridas. Imagine, então, na gravidez. Agora eu já pirei. Porque se isso acontece com o organismo
A pessoa está com o organismo normal. Imagina a gravidez que muda tudo, que tem os hormônios e ainda tem um bebê. As minhas grávidas, eu só mexo em duas coisas. Suas grávidas não comem glúten? Não. De jeito nenhum. Não comem glúten? Não, não. E depois a gente faz um tipo de sensibilização, entendeu? Por uma questão de depois o bebê, um dia que tiver contato, não ter problema. Entendi. Mas no dia a dia não é rotina. Olha só. Agora, minhas grávidas tomam DHA a gravidez inteira. Para na hora de fazer o parto e depois a amamentação inteira. E o bebê também até 3 anos para ter QI mais alto. Olha que legal. E eu trato intestino dessa mulher, porque o sistema imune está no intestino também, para ela ter uma gravidez excelente. E ter boas bactérias para passar para o bebê também na hora do parto e durante a amamentação. Isso também acontece? Tá vendo, meninas? Gente, vamos colocar mais perguntinha. Vamos. O intestino é o segundo cérebro. Vamos ver quem escreveu pra gente, diretor. Vamos lá. Ai, que linda. Larissa sempre escreve também. Um beijo pra você. As alergias no corpo, aquelas coceirinhas, tem a ver com o funcionamento do intestino? Segura, doutora Gisela, eu volto pra lá. Voltamos então, que a doutora Gisela agora vai explicar e responder essa questão das alergias. Tem ligação com o intestino? Total. Quem fez a pergunta é a Larissa, né? E aí? Larissa, é o seguinte, lembrando que existe uma coisa chamada individualidade bioquímica e genética. Mas você pode ter uma genética para desenvolver essa alergia. Só que o gatilho, o que é? É o meio ambiente. Então, se você tem uma alimentação onde você não consegue quebrar completamente tudo é proteína. Toda a alergia é mediada pela parte proteica do alimento. Por isso que não adianta comprar coisa sem lactose. O problema é a proteína. Conclusão. Quando passa para a corrente sanguínea, passou pelo fígado, essa proteína está passeando e ela vem parar em algum lugar. E onde ela para, seu sistema imune, como é que ele destrói aquilo que não lhe pertence? Inflamando. Então, você tem liberação de histamina, que é aquela coisa vermelha que fica coçando. Mas você pode ter essa proteína indo parar nas suas articulações, aí você tem uma artrite, ou vai parar no seu estômago e você tem uma gastrite, ou vai parar no seu ouvido e você tem uma otite. É tudo alergia. Ite, é tudo alergia. Agora, veja só. Chocada. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. As pessoas que têm problemas com pele, como você está falando, aqui no outro livro, Alimente Bem Suas Emoções, você tem um capítulo atrás onde eu falo da lista de alimentos. A família Citrus. Família Citrus não é vitamina C, é a família da laranja. Laranja, limão, mexerica, polcã, lima da Pérsia. Por isso que os meus nenéns, eu não coloco lima, nem lima da Pérsia. A lima da Pérsia é amada, mas a lima até 2 anos. Eu espero o sistema imune deles estarem bem. Porque ela tem substâncias que podem causar refluxo, podem causar candidíase de repetição, infecção urinária e também essas coceiras. E aqui você vai ver que tem uma tabela da vitamina C e você vai ver que o pimentão tem muito mais vitamina C que uma laranja. Você vai ver que o caju tem 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Então, gente, não vamos ficar reducionista. Só a laranja. Laranja, limão, mexerica, polcã. Não, não isso, tá? E sabe o que eu vou dizer? Quando você comentou esse lance da laranja uma vez aqui no programa, eu me liguei, o João, ele tinha às vezes uns refluxozinhos, uns negócios. Falei, eu vou tirar o bendito do suco de laranja e vou dar água de coco no lugar do suco de laranja todo dia. Parou. Gente, parou, tô falando, eu fiz o... Olha, parou. Parou de ter o refluxo. Exato. Faça a experiência, retire 3 semanas. 3 semanas você já vai ter, viu, Rosa, que você estava falando. É um tempo que a gente tem para anotar tudo isso. Isso. 3 semanas você já vê a diferença. Agora, você sabe que andaram me perguntando aqui, você não vai falar dos gases, das flatulências? Gente, é muito simples. Se eu tô com uma proteína não digerida no meu intestino, sendo alimento das más bactérias, é claro que isso vai fermentar e vai produzir gases. É por isso. Então, nesse momento, você sente os gases, você fala assim, nossa, eu tô alimentando as más bactérias. Você já se liga. Exatamente. E um sinal não muito elegante, mas a gente precisa falar, tipicamente, má bactéria que fermentou é o pum que não cheira bem. Tá. Então, fique esperto. Nenhum pum cheira bem, doutora Gisela. É isso mesmo. Mas olha, pra gente fechar,
essa parte que a doutora Gisela volta daqui a pouquinho falando do desafio VB, com a proteína que você está comendo, já que a gente está falando de intestino, de quebra de proteína. Hoje a gente quer conhecer a proteína que você está comendo. Faça uma lista de 5 dos melhores alimentos para a gente alimentar as boas bactérias. Primeira delas, biomassa de banana verde, gente. Tudo que contenha fibras. Tá. Coma, por exemplo, muito brócolis. Tem tudo aqui no alimento. Você tem todas as listas dos alimentos. Você coma bastante da família das brássicas. Suco de couve. Suco de couve. É tudo de bom, é cicatrizante. Então, e coma muita fibra. Beba muita água. Tá? E se você não tem problema com a família da laranja, coma a laranja com aquela polpa branca. Aquilo tira metal pesado do corpo. E chupar a laranja é melhor do que fazer o suco de laranja. Não, suco, se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pendurada na árvore. Verdade. E é para chupar, mas é para comer também aquele bagaço, que aquele é do bem. E é isso tudo. Então, salada, tudo que tem fibra. Esse é o caminho. Ó, coma sempre 80% da sua alimentação de legumes e verduras. 80%. E o máximo que você puder, cru. E mastiga, porque quando você está mastigando, que a sua língua fala com o seu cérebro e manda o seu intestino receber aquele alimento e as enzimas corretas para digerir aquele alimento. Naquele momento. Naquele momento. Arrasou. Você fala bem demais. Sei que chegaram várias perguntas. Daqui a pouquinho a doutora Gisela volta, nós vamos falar do livro. Com certeza. Vamos passar o contato, vamos falar do Insta, tudo mais. Daqui a pouquinho. Segura, vai mandando seu prato que eu tô louca pra ver. Obrigado por esse primeiro momento. Que aula, hein? Que aula. Tá vendo?